Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Delfino, eu sou historiadora, mestre em História, especialista em Neuroeducação e Desenvolvimento Infantil, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro e a minha dissertação, Entre Nobres, Engenhos e o Atlântico, a pesquisa que eu desenvolvi enquanto estive no programa de pós-graduação em História aqui na Rural, entre os anos de 2020 e 2022. Uma coisa bem interessante sobre esse livro, sobre a minha dissertação, é que ela não começou desse jeito. Muito pelo contrário, eu tinha total intenção de pesquisar exclusivamente africanos e escravizados aqui em Seropédica, que no século XIX era composta pelos municípios que hoje são de Paracambi, Itaguaí e Seropédica. Sendo que com o desenvolvimento da pesquisa, principalmente com o achado de novas fontes historiográficas, especialmente em inventários pós-mortems, do Conde de Itaguaí, personagem central do livro, e da sua esposa, Dona Ana Basílio, eu consegui desenvolver e encaminhar a pesquisa para outro lado, que é efetivamente o tráfico ilegal de africanos para essa região do sul fluminense. Então, foi tudo muito momentâneo, a pesquisa ela sempre é muito viva. Ela começa de um jeito, a gente encontra a documentação, se debruça sobre o trabalho de arquivos ou de pesquisa, levantamento, transcrição, isso foi muito importante, e graças efetivamente à digitalização da maioria dos documentos, porque a minha graduação e também, principalmente no mestrado, foi durante o período pandêmico, foi possível que eu fosse desenvolvendo e descobrindo novos personagens, com a orientação do meu, claro, orientador, o professor Dr. Carlos Eduardo Coutinho, a gente pôde desenvolver um novo olhar para esse mesmo lugar, que é Itaguaí, e acrescentando personagens que geralmente ficam ocultos, porque essa é uma pesquisa sobre o maior crime do Império Brasileiro, que era o tráfico ilegal. Durante a produção da pesquisa, eu pude encontrar também pesquisadores gigantes da área, como o professor Tiago Campos Pessoa, que eu tive a oportunidade de tê-lo como meu participante da minha banca. Foi essencial. O professor Tiago foi meu professor substituto na graduação. Então foi incrível poder ter a contribuição de uma mente brilhante e referência no assunto de tráfico ilegal no Brasil. Com o achado e com a contribuição não só das pessoas participantes da minha banca, como também a professora Fabiane Popinides, que é professora aqui da Rural, também da matéria de Brasil, a gente pôde desenvolver um olhar que englobou Itaguaí justamente nessa rota imperial. A gente pode pensar desse jeito. A gente não está falando só da história de um pedacinho do Rio de Janeiro, bem deslocalizado, do que estava acontecendo no mundo naquele momento. A gente centraliza Itaguaí, especialmente Itaguaí para o sul fluminense, como uma região estratégica para receber mão de obra ilegal. E depois a gente começa a se pensar qual foi a sucessão de ações que o Conde de Itaguaí teve que ter para poder sair de Itaguaí e se estabelecer com muita solidez na corte, principalmente na região de São Francisco Xavier, que hoje a gente conhece como a Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse foi um pouco do desenvolvimento da minha pesquisa. Aí eu termino justamente a minha elaboração convidando todo mundo a pensar e a questionar um pouquinho sobre por que até hoje a gente tem a rua na Tijuca, né, homenageando o Conde de Itaguaí, o que mais a gente tem que descobrir sobre esse grande crime, sobre essa história que a gente evita saber da nossa cidade e do nosso país. O momento de fazer a minha dissertação se tornar efetivamente um livro, ele não foi espontâneo nem assim do nada. Quando eu defendi a minha dissertação em 2022, teve o lançamento de edital pela Edu, editora aqui da Rural, e eu me inscrevi. Assim como qualquer outro edital, a gente tem concorrência, tinham outras obras também concorrendo a essa grandíssima vaga, essa oportunidade maravilhosa, e o meu orientador, ele incentivou demais. Na verdade, o meu orientador, o professor Dr. Carlos Eduardo Coutinho, ele é um grande incentivador da minha pesquisa, um grande pesquisador sobre pós-abolição e definitivamente um dos responsáveis para que efetivamente eu pudesse dizer que hoje eu tenho um livro e tenho uma dissertação premiada foi porque o meu orientador, ainda quando a gente estava no PET História, ele foi responsável, foi coordenador desse grande grupo de pesquisa no nosso curso. E ele incentivou demais, não só a mim, como todos os outros bolsistas e não bolsistas participantes do programa, em desenvolvermos a pesquisa acadêmica. Então, devo muita coisa ao meu orientador, todo apoio, todo suporte, e para sempre ele será um grande incentivador desse trabalho. Mais uma vez, então,
ele pediu que eu me inscrevesse e o resto foi justamente aguardar o processo da Edu com muito carinho, muito cuidado. Tive retorno dos pareceres e foi maravilhoso, fui aprovada. Então a gente começou a desenvolver o processo efetivamente de trabalhar a dissertação, organizar dados, informações, construir a capa, o design, diagramar. E durante esse processo de espera, eu também tive uma ótima notícia, foi concorrer a mais um edital, agora um edital de prêmio, de fato, de dissertação aqui da Rural, foi a primeira edição desse prêmio, e novamente meu orientador ele incentivou que eu me inscrevesse, que ia ser uma boa experiência, que a gente tinha tudo para poder conquistar, e em 2024 veio o resultado de que a minha dissertação levou o prêmio de melhor dissertação da Escola de Humanidades do ano de 2024 também. Então, esse é um trabalho que é fruto e é filho da pandemia, onde nós tivemos muitas dificuldades de manter a pesquisa efetivamente nas universidades públicas e federais desse país. A gente, principalmente que precisou lidar com acervo, enfrentamos diversas dificuldades justamente em acessar nossas documentações e também conseguirmos desenvolver a nossa pesquisa da melhor forma, porque efetivamente a gente estava passando por uma crise sanitária. Então, muitas coisas aconteceram naquele período e ainda assim eu posso dizer que eu desenvolvi um trabalho que ficou para a história. Então isso é um motivo de muito orgulho, mas efetivamente eu não promovi isso sozinha. Então agradeço a toda a instituição, a minha universidade principalmente, a todos os setores e todos os departamentos que corroboraram para que hoje esse livro pudesse estar aqui nas minhas mãos e efetivamente a todos os professores, mestres que passaram pela minha formação e que efetivamente contribuíram para que hoje a gente tenha mais um pedacinho de contribuição para a história do Império Brasileiro. É isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história do Império Brasileiro, especialmente do Sul Fluminense, entendendo sobre uma perspectiva do tráfico ilegal de africanos para cá, não deixe de acessar o site da Edu através do link. Esse livro, ele é físico, mas eu ganhei ele como presente de um grande amigo meu. Ele é totalmente digital e gratuito. Ele pode ser seu e você pode conseguir ler pelo seu celular, tablet, computador e saber um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. Acessa lá!